Oi minha gente, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Helena Fagundes e aqui faço leituras de tarô para todos os signos. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de curtir, de comentar e de se inscrever aqui no canal, tá certo? Dito isto, vamos para a leitura. Signo de Libra, vamos lá, vou fazer sua leitura com o tarô de Waite e o oráculo Sussurro de Ganesha, certo? Dois de ouros, 6 de copas, viraram duas, o eremita e 2 de copas, a temperança, sete de ouros, o mago. No fundo do baralho, 8 de copas. Olha só, Libra, na primeira mensagem nós temos o 2 de ouros com a carta da temperança. O que é que eu vejo aqui? Primeiro, só um alerta, tá? Que pode vir relacionado a essa carta do 2 de ouros, para que você tome um pouco de cuidado com relação às suas finanças nesse mês. A partir do momento em que você estiver assistindo essa leitura, tá? Toma um pouquinho de cuidado com isso, para não acabar tendo gastos excessivos e ficar um pouco mais complicado lá para frente, tá? Aqui fala de equilibrar e também relacionado a essa questão das finanças, tá certo? Por essas duas cartas eu vejo que o equilibrar na sua vida deve ser por uma questão de entender que não se deve viver, não se deve tomar atitudes, nada na sua vida deve ser relacionado a extremos. Se você sentir que você está indo muito para um extremo ou muito para outro extremo, tentar puxar essa reguinha para o meio, pela carta da temperança. Se você acha que tem algum excesso, se você acha... tem a ver com essa questão dos extremos mesmo. Tomar cuidado com os extremos. O que é que eu vejo aqui? Pela carta do 2 de ouros, é como se alguns librianos estivessem tomando as suas atitudes. Deixa eu ver se eu vou conseguir explicar isso aqui. A gente bate o olho nas cartas, entende, mas aí a questão é passar a mensagem do jeito que tem que passar. Vamos lá. Tem alguns librianos que conseguem equilibrar as áreas da vida, as situações da vida, mas não é que as coisas estejam organizadas o suficiente para que você consiga equilibrar. O que acontece é que você meio que fica aquela questão de girar os pratos, como se você estivesse com vários pratos girando ao mesmo tempo, e você vai tomar o cuidado para não deixar nenhum parar de girar ou cair. Mas não é exatamente o equilíbrio que se espera, porque aqui é como se tivesse o tempo todo apagando incêndio. Não sei se vocês conhecem esse termo, já devem ter ouvido falar, que é estar sempre correndo atrás daquilo que está mais complicado. Entende? Então, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho filho para cuidar. O que é que está sendo mais importante agora? Eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu já tô percebendo que eu não estou me cuidando e eu tô adoecendo, eu tô sentindo que eu tô adoecendo. Aí vai ali cuidar da saúde, alguma coisa, para ver se melhora o quadro da saúde. E de repente tá negligenciando com os estudos. Faz uma faculdade e tá negligenciando, não tô começando a tirar nota baixa. Aí deixa as outras coisas mais ali em stand-by e vai estudar mais, vai se dedicar mais à faculdade, que é para
puxar a régua da faculdade um pouquinho mais para cima para poder dar aquele respiro e de o trabalho, eu tô negligenciando com o trabalho, entende? Então é como se você tivesse tentando equilibrar todas as coisas, todas as áreas da sua vida de acordo com aquilo que está mais urgente. E aqui diz que não é o ideal, não é que seja dessa forma. O ideal é que você tenha o equilíbrio e que você consiga manter o equilíbrio de uma forma mais planejada, mais a longo prazo, de uma forma mais tranquila. Se você perceber, essas duas cartas elas são parecidas, só que aqui é um bobo da corte e aqui é um anjo da temperança. Então assim, é uma questão realmente de ver o que é prioridade. Algumas coisas você vai precisar repensar, algumas coisas você vai precisar rever, algumas coisas você vai precisar tirar. Porque essa carta do 2 de ouros também pode falar de excesso, de você estar tentando sustentar algumas coisas que já não está mais dando para você segurar. Pode ser que algumas coisas você precise delegar. Não é a questão assim a questão de sair dos extremos, de tentar puxar a régua para o meio, não deve ser uma atitude porque tá tudo tão caótico que você precisa agora olhar para isso. Se as coisas estão caóticas e todas as áreas em algum momento pega fogo e você tem que ir lá apagar esse incêndio, então tá insustentável. Não dá para sustentar. É preciso fazer uma revisão para que você deixe de ser esse bobo da corte aqui, que tenta fazer tudo ao mesmo tempo, que tenta equilibrar tudo e que acaba se sobrecarregando, para ser esse anjo da temperança aqui. Librianos, é como se librianos tivessem vindo praticamente com essa missão de achar o equilíbrio. Eu falo porque eu sou libriano também. Então, a gente que é libriano, a gente tem uma certa dificuldade realmente de encontrar um equilíbrio nas coisas, mas aqui pede que seja feito realmente uma reanálise, uma reanálise, para conseguir deixar na vida só aquilo que a gente consegue manter, só aquilo que a gente consegue deixar ali a régua no meio e deixar tudo bem. É isso, essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem tem a ver com o passado. Alguns librianos aqui parece que estão revendo algumas coisas do passado, reavaliando algumas situações do passado. Como eu disse, eu sou libriana e eu tô passando por isso essa semana. Tá? Até fiz uma limpeza, fiz uma faxina nas minhas coisas. Essa faxina de final de ano, né? E algumas coisas saíram, algumas coisas que eu guardava por muito tempo acabaram indo embora. Aí eu olho aqui a leitura e eu vejo praticamente isso. Mas é isso, alguns librianos estão passando por um processo de reavaliar, de reanalisar o passado. Para algumas pessoas, tem algumas coisas do passado que podem parecer pendentes. Talvez seja hora de rever, de refletir sobre algumas coisas e decidir exatamente o que vai fazer com isso. Ou soltar. Eu acho que o ideal seria soltar de uma vez. Ou simplesmente pensar que como uma lembrança, como algo que foi bom, como algo que traz uma certa nostalgia, mas que passou. Ou talvez aqui esteja indicando, outra interpretação, é que algumas pessoas estão lembrando muito do passado. Tá? Estão pensando muito no passado e reavaliando as atitudes que tiveram. Se o que foi feito no passado valeu a pena, se tomou as decisões mais, não vou falar corretas, né? Mas reavaliando algumas coisas que foram feitas no passado, principalmente com relação a finanças e ao emocional, tá? Pela carta do fundo do baralho, que é um 8 de copas, eu vejo que muitos librianos decidiram realmente dar as costas para um passado, de realmente decidir deixar para trás e caminhar, que até esse momento estava com esse passado muito atrelado, muito ligado e agora decidiu dar as costas e ir atrás de algo novo, atrás de algo que traga um pouco mais de satisfação, porque
só essa questão das lembranças do passado, isso já não satisfaz mais. Então é como se o libriano realmente estivesse acordando de um sonho do passado para conseguir seguir em frente. E essa forma de seguir em frente, já pela terceira mensagem, né, mostra aqui duas possibilidades que são muito boas. Não possibilidades, né, porque pode estar tudo ligado numa coisa só. Mas um momento em que o libriano sente que consegue agir, é como se essa questão do passado meio que paralisasse. E a partir do momento em que o libriano se liberta, consegue ter, como tem aqui na mesa, né? Tem todas as ferramentas. Aqui tem símbolos de todos os naipes. Você já consegue agir, você já consegue planejar. Não, essa carta não é só planejamento, mas é sobre ação, realmente. Sobre fazer alguma coisa. Fechar essa porta do passado te mostra outras portas que podem se abrir para você, tá certo? E o que é interessante aqui, que veio a carta, duas cartas que parecem ser opostas, mas que na verdade não são, né? Que a gente tem a carta do eremita e o 2 de copas, que mostra que você está bem só ou acompanhado. É como se refletir sobre esse passado fizesse com que você ficasse em paz consigo mesmo e sentisse realmente essa necessidade de se conhecer agora sem ter esse passado tão forte. Aquilo ali já passou, aquilo ali não faz parte de mim, não faz parte de quem eu sou. Então agora quem eu sou? Então a questão de fazer uma reflexão agora sobre quem você é, sobre a sua própria espiritualidade, sobre a sua forma de se relacionar com outras pessoas também, mas que eu vejo aqui de uma forma muito positiva. É como se fosse você num processo de autodescoberta, mas lidando muito bem com suas próprias questões e também lidando muito bem com se relacionar com outras pessoas. Eu posso estar aqui falando de relacionamento amoroso, mas também posso estar falando de qualquer outro tipo de relacionamento. Estou falando de afeto mesmo. É como se libertando dessa questão do passado, você estivesse mais seguro e mais pronto para lidar também com outras pessoas. Você está bem só e está bem com outras pessoas, e isso é ótimo. É como se fosse algo que destravasse. Algo estava travado por causa dessa sombra desse passado. E eu não vejo aqui que esse passado é algo ruim, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, é algo até que foi bom. Só que aí você ficou muito preso nisso. Mas a partir do momento que você se liberta, você começa a se sentir melhor com você e com os outros. É uma coisa que é interessante reforçar aqui, que quando a gente fala de soltar, você precisa desapegar. Nem sempre a gente precisa desapegar de coisas ruins. Às vezes a gente também precisa desapegar de coisas boas. Nenhum excesso é bom, né? Então, até essa questão da nostalgia, um relacionamento foi muito bom, um momento da minha vida foi muito bom, no tempo que eu estudava, no tempo que eu trabalhava em tal lugar, no tempo que eu morava com os meus pais, não sei o quê. São boas lembranças, mas a gente não pode se prender a elas com dor. A gente precisa aprender a soltar isso também. Entender que foi bom, foi ótimo. Mas agora é hora de viver outras coisas, outras experiências. E eu estou impressionada como essa leitura também ressoou para mim. Mas é isso, minha gente. Essa foi a mensagem do tarô. Vou tirar um conselho final com o sussurro de Ganesha, tá? Ok. Mensagem para o signo de Libra, número 25. Seja franco. É essencial expressar sua verdade mesmo correndo o risco de teimar. A situação à mão lhe pede para expressar seus pensamentos. No passado você tentou manter a paz ficando quieto e engolindo suas palavras.
Tenha fé de que uma comunicação aberta e honesta pode resolver a situação. Se você não sabe bem onde ficar, pergunte. Como esta carta é sobre comunicação, pode indicar que as palavras de alguém criaram um momento de clareza. Comunique suas preocupações claramente. Lembre-se de se abrir às opiniões ou aos argumentos dos outros. Deixe suas emoções fluírem sem bloqueios enquanto analisa decisões e soluções. Ganesha o motiva a tomar cuidado quando se deparar com indelicadeza ou insensibilidade ao comunicar suas preocupações e ideias aos outros. Antes de se expressar, respire fundo e pense no que vai dizer. Transmita seus pensamentos de forma compreensível, breve e bem pensada. O azul claro representa o chakra laríngeo, que simboliza a fala e a audição. Esse chakra é uma abertura para os reinos espirituais superiores. Quando seu chakra está ativo e equilibrado, a chance de falta de comunicação e mal-entendidos diminui, e você consegue se expressar como um ser espiritual. Você é um bom comunicador, falando honestamente e do coração, além de ser um bom ouvinte. Consegue pedir o que quiser e precisa dos outros. É capaz de se expressar individual e criativamente. Seus relacionamentos baseiam-se na comunicação honesta e na verdadeira intimidade. Esta carta o convida a criar equilíbrio e estabilidade emocionais na sua vida. Então é isso, minha gente. Essa foi a mensagem de hoje para o signo de Libra. Eu espero ter ajudado, se ajudei. Não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal, tá certo? A gente se vê na próxima leitura. Tchau!